Meus irmãos, antes de mais nada, uma grande alegria estar aqui. O Anderson já falou aí que somos amigos aí de longa data, né? Tem outras pessoas aqui também que compartilham uma amizade comigo há um tempo já. A Malu, eu vi a Malu na Sara, né? Foi na Sara que nós vimos? Faz um tempo já. A gente nem imaginava que ia se encontrar aqui, né? A Ju também, não sei onde está a Ju agora, está ali escondidinha ali. Também a gente já falou bastante junto, né? Muitas vezes. Eu fiquei feliz, até mandei uma mensagem para ela ontem, você vai estar lá, né, Ju? Queria ver o John também, enfim, o Matheus, são muitos os amigos aí que nós temos e é uma grande alegria estar aqui. Eu estava muito, agora que eu vi o Heisen ali também, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar o Evangelho com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus. No começo do culto eu vi alguém falando assim, acho que foi o Anderson, né, que falou assim, nós cremos que se Deus pode transformar a natureza de um homem, Deus pode também fazer com que, até fazendo menção ao salão, né, salvo engano, e cada vez mais eu acredito nisso, cada vez mais eu estou convicto de que a obra de Deus, permita-me dizer isso, tá? Não depende de nós, mas Deus criará meios para que ela seja feita. E muito disso a gente vai ver um pouco hoje, no que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Eu não sei o que foi dito, assim, o Anderson compartilhou basicamente comigo um pouco do que foi dito no último domingo, né? Eu gostaria de fazer, antes da gente entrar aqui e expor o capítulo 1 de Jonas, você já pode abrir a sua Bíblia, inclusive, no capítulo 1 de Jonas. Falando um pouco sobre, uma breve introdução aqui, né? Sobre a reforma até, acredito que vocês viram um pouco sobre isso. Essa nomenclatura de sola, ela foi criada para combater o sincretismo, que era uma espécie de junção que o catolicismo fazia, né, uma das coisas, né? Ele fazia com o cristianismo e algumas práticas pagãs. Então esse termo sola, né, que é essa nomenclatura que vem nos solas, ele está para trazer essa questão de suficiência, de somente, unicamente, somente, né? E aí vocês viram já aí, provavelmente, sobre o sola escritura, que é a finalidade de tirar das mãos da Igreja Católica, basicamente, até pegando emprestado um comentário do reverendo Heber Campos, tirar um pouco das mãos da Igreja Católica o domínio sobre a interpretação e dizer para o crente, basicamente assim, ó, você pode ler esse livro, e também dizer que não é uma luta, tá, contra a tradição da Igreja, porque os reformadores, eles não são contra a tradição, mas a Escritura interpreta a Escritura. Então é trazer para as mãos do crente a Bíblia, né? E glória a Deus por termos a nossa Bíblia hoje, podemos ler e desfrutar dessa riqueza que existe nas Escrituras. Também, com base nisso, né, por conseguinte, nós temos aí o Solus Christus, né? Que apoiando-se na ideia de que a autoridade não está nas mãos de uma figura eclesiástica. É basicamente dizer que o Cristo é o nosso único mediador. E hoje nós iremos entrar um pouco no campo do somente a graça, né, e somente a fé, o sola gratia, o sola fide, e a gente vai fazer um paralelo com a história de Jonas. Eu vou tentar fazer isso da melhor forma. Me perdoem se eu errar de algum modo, sou falho também, mas eu espero que Deus seja glorificado aqui hoje, amém? Amém. Então nós começamos lendo aí o capítulo 1 de Jonas. Vamos fazer assim, vamos fazer uma leitura de todo o capítulo, depois a gente vai lendo alguns versículos e fazendo algumas relações aí em cima disso, alguns comentários. Versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão
e se deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, pois, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e que fez o mar e a terra. Versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugiu da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se me permitem, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Deus Pai, nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, em que estamos mais uma vez reunidos livremente em sua presença, Pai, para te louvar e para falar sobre os seus feitos, para meditarmos na sua palavra, Senhor, a fim de que tu sejas glorificado mais uma vez, Senhor. Glorifica o teu nome nesse lugar, Pai. Tome a glória que pertence a ti, Pai, e nos faça conforme a sua imagem, Senhor. É o que te pedimos nos méritos do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a gente vai avançando então aqui nos versículos. A história de Jonas é uma história que eu gosto muito, né? E ela tem muito a nos ensinar hoje aqui. O versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Até aqui, meus irmãos, a impressão que nós temos é que vai acontecer uma grande tragédia em Nínive. Vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Opa, um sinal vermelho aqui. Deus não está gostando do que está acontecendo em Nínive. Levanta um profeta e manda esse profeta até essa cidade. Bom, pela lógica humana, uma cidade que está ofendendo a Deus, Deus levanta um profeta. Ao que tudo indica, deu ruim. Alguma coisa vai acontecer nesse lugar. Pelo menos é a primeira impressão que nós temos. Será que é isso que vai acontecer, meus irmãos? Essa cidade que, aos nossos olhos humanos, e de fato, merece o peso do castigo e da ira de Deus, será que essa cidade será acometida por isso? Nós seguimos. Versículo 3 diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Bom, Jonas se levanta e tenta fugir da presença do Senhor, né? E Deus manda um grande vento. Se a gente não soubesse, não conhecesse a história de Jonas, até aqui, nós lendo até aqui, peraí,
Um sinal vermelho, Deus chama o seu profeta, diz que não está feliz com o que está acontecendo em Nínive e manda o profeta ir até lá e o profeta foge. Bom, pelo nosso raciocínio lógico humano, pela sabedoria do mundo, ou pela sabedoria humana, nós diríamos, Jonas deve ter algum parente em Nínive. Jonas deve ter alguma pessoa que ele gosta muito em Nínive. Porque Deus está mandando ele lá, ó, vai lá que eu não estou feliz com essa cidade. Ele, não vou lá não, para que eu vou em Nínive? Isso aqui é um comentário, claro, tentando traçar uma lógica humana, meus irmãos. Nós iremos ver que muito da nossa lógica, ela é confrontada pela lógica de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus surpreendente. Ele vai nos mostrar isso na história de Jonas. Porque muito da sua justiça, que parece aos nossos olhos talvez mostrar as nossas boas obras em algum momento, é uma justiça deturpada. E muito da nossa justiça será confrontada pela graça que existe nesse Deus. Nós iremos nos surpreender, meus irmãos, com a história de Jonas. Deus irá surpreender homens e mulheres. Deus irá surpreender você com a sua graça. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um pouco ao sono. Aqui, a falta de preocupação de Jonas, que dorme, né? De certo modo, talvez uma imprudência. E aqui também eu gostaria de tecer um comentário, né? Quando nós vemos Jonas dizendo não ao pedido de Deus no primeiro momento, Deus pede para Jonas ir a Nínive e clamar contra ela, contra a sua malícia. Talvez no primeiro momento, como eu já mencionei para os irmãos, parece que Jonas, ele não quer pregar contra Nínive, numa análise rasa, ou de quem não leu ainda os outros versículos, porque talvez Jonas goste de Nínive. Não quero pregar contra Nínive, porque eu gosto de Nínive. Ou talvez alguém que não conhece a história de Jonas possa pensar que existe uma certa falta de fé em Jonas, por fugir do comando de Deus. Talvez a nossa lógica humana aponte para isso. Talvez seja o contrário, o completo oposto. Talvez Jonas soubesse demais do poder que existe em Deus e no clamar de sua palavra. Fato é que a lógica humana aqui vai ser confrontada, irmãos. O versículo 6 ao 9 diz assim, continuamos. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos que causa nos sobreveio deste mal. Olha só o que esses homens dizem a respeito de Jonas. E, meus irmãos, eu vou até abrir um parênteses aqui. Eu tenho me alegrado muito vendo o Anderson postar alguns stories correndo, né? Eu sempre falei com ele assim, cara, é muito bom, cara, isso. E eu fiquei feliz quando eu vi ele junto com a Stephanie, não sei quem foi que puxou quem aí, né? Mas eu fiquei muito feliz os dois correndo, né? E nós estávamos compartilhando dessa preocupação em casa e a Tainá falando, precisa correr. Olha só, hein, vocês... A gente olhando para vocês falando, a gente precisa correr, vocês estão motivando outras pessoas, né? Impressionante como o nosso testemunho precisa glorificar a Deus. E aqueles homens olham para Jonas e são escandalizados pela sua preguiça, pelo seu sono. A gente está sendo acometido por uma tempestade e você está dormindo aí? Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes para que saibamos, porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8, então lhes disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, qual a sua terra, e de que povo és tu? E Jonas responde àqueles homens, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca.
Existe algo muito interessante aqui, irmãos. É que Jonas, mesmo apoiado, escorado em sua mediocridade, ele não deixa de perceber ou de entender quem é o Deus que ele serve. Deixe-me dizer algo aqui. Eu não sei em qual momento você se encontra da sua vida, na sua fé. Talvez você tenha desanimado, passado por uma dificuldade financeira, um problema no seu relacionamento. Eu não sei em que momento você está. Mas eu sei de uma certeza e de uma convicção que existe dentro de um homem e de uma mulher que nasceram de novo e que estão em Cristo. Você sabe quem é o seu Deus. Você nunca deixará de saber quem é o seu Deus. Homem e mulher, você nunca deixará de saber quem é o seu Deus. Passe você pelo momento que você passar. Lembre-se quem é o seu Deus. Eu sei que no fundo das suas mágoas, da sua tempestade, da sua depressão, da sua ansiedade, você sabe a quem você serve. Qual é a ocupação de Jonas? Eu sou hebreu e temo a Deus. Qual é a sua ocupação, meu irmão? Pois se tememos a Deus, o que mais precisamos temer? Se Deus é o nosso Senhor, se cremos em Jesus e sabemos de sua soberania e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então o que temeremos? A tempestade, os ventos. Deixe-me dizer um pouco acerca de tempestades e ventos com os irmãos, compartilhando um salmo com vocês. Salmo 148. Diz assim, meus irmãos, o versículo 1. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos, fogo e saraiva, neves e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Eu não sei de que modo, meus irmãos, mas de algum modo as baleias louvam a Deus. Eu não sei de que modo, mas de algum modo os ventos tempestuosos louvam a Deus. O que está acontecendo naquele barco? Jonas está sendo, junto com aqueles homens, acometido por uma tempestade. Alguém diria, o inimigo está furioso, está atacando o barco. Talvez seja apenas uma tempestade, louvando ao seu Deus. Talvez seja apenas um grande peixe que você vai ver que foi preparado cuidadosamente por Deus, louvando ao seu Deus. Porque todas as criaturas louvam a Deus, meus irmãos. Mesmo em sua mediocridade, Jonas sabe a quem ele serve. Lembramos também de Romanos capítulo 1 que diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, porquanto do que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus vos manifestou, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. É aqui que morre o ateísmo. Todo ateu, no âmago de seu ser, no profundo de sua alma, sabe que Deus existe. O versículo 10 diz assim: então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai ao mar, para que se vos aquietará, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Aqueles homens, naquele barco, na mediocridade de Jonas, na falta de obediência de Jonas, aqueles homens podem enxergar na rebeldia de Jonas Deus. Que grande mérito existe na pregação deste missionário chamado Jonas. Quando mesmo em sua mediocridade, Deus em sua graça soberana faz cair temor sobre aqueles homens. O mérito então, meus irmãos, portanto, é todo do Senhor, que faz cair temor sobre aquele barco, sobre aquele navio, que faz cair temor sobre aqueles homens. E eles temem a Deus. E fazem uma oração. E dizem nessa oração, falando sobre a soberania de Deus, eles entenderam tudo isso. Pois te aprouve, é o Senhor quem decide, é o Senhor quem faz como o Senhor quer. Aqueles homens entenderam quem era aquele Deus. Os amigos de Jonas, não crentes, temem a Deus. Deus não depende do sucesso de Jonas. Deus alcança aqueles homens através, meus irmãos, da vergonha de Jonas. Deixe-me dizer algo a você. Levante-se você ou não, a obra de Deus continuará sendo feita. Fazer a obra de Deus é um privilégio para nós. Se você tem o privilégio de fazer a obra de Deus, sinta-se privilegiado de estar nos planos do Senhor para executar a sua obra. Aqueles homens nada fizeram, meus irmãos, para merecerem a graça de Deus. Mas eles são alvos dela. Nisso, meus irmãos, nós podemos refletir um pouco sobre somente a graça. A salvação é um dom gratuito e merecido de Deus. Imerecido. A humanidade, corrompida pelo pecado, é incapaz de ganhar a salvação por seus próprios méritos. É incapaz de ganhar a salvação por boas obras. Nisso, meus irmãos, nós também vemos a fé. Se a graça é a causa da salvação, a fé pode ser o meio por qual a salvação é recebida e também é motivada por essa graça. Qual mérito existe no homem? A obra é toda de Deus, meus irmãos. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber como Deus move a história, como Deus faz todas as coisas, até mesmo na tempestade Deus executa os seus decretos e glorifica o seu nome. E salva quem Ele quer. E derrama graça onde Ele quer. E sempre, sempre, toma a glória para si, pois a glória só pertence a este Deus. O versículo 17 diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Meus irmãos, percebam, preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Preparou, que coisa linda, meus irmãos. Deus preparou um peixe para Jonas.
Percebam o cuidado e exclusividade no preparo de Deus na vida de um eleito dele. Percebam o cuidado de Deus em preparar um peixe grande. Para quê? Para colocar o seu servo de joelhos. Qual será o grande peixe que talvez esteja acometendo a sua vida? O grande momento de dificuldade ou não, de felicidade que você esteja passando? Fato é, Deus irá mover de algum modo, alguma coisa para fazer com que você, servo dele, esteja de joelhos. E se estamos de joelhos, irmãos, então estamos caminhando para a vontade de Deus. Se estamos de joelho, mesmo no desemprego, mesmo na doença, mesmo nas dificuldades, estamos vencendo com Cristo. Alguém disse, eu não me recordo, se eu passar 40 anos orando para Deus e não obtiver resposta, alguma coisa assim, ainda assim, valeu a pena porque passei 40 anos em comunhão com meu Deus. Qual o vento, qual a tempestade, qual o momento, meu irmão, que você está passando? Isso tem te colocado de joelhos. Você entende que todas as coisas são feitas e executadas pelo seu Deus? Então o que tem tirado o seu sono, meu irmão? O que tem feito com que você não durma? O que tem feito com que você se preocupe tanto? Sim, humanamente somos acometidos por preocupações, por problemas. Ainda mais quando nos vêm os pequenos, os filhos, a esposa, o casamento, as responsabilidades, o trabalho. Mas creiam no Deus que tudo faz, meus irmãos. A obra é dele. Então o que tememos? Por que temer? Devemos colocar a nossa fé 100% nesse Deus. Entender que a obra é dele e, portanto, a glória é dele. E como toda a Escritura, meus irmãos, é claro que a história de Jonas também aponta para Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 39 diz assim: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão um sinal, o de profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo, e com essa geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, quem é maior que Jonas? O mais engraçado, e tem um livro do Stuart Olyott, se não me falha o nome dele, agora na memória, que ele diz algo muito interessante, que Jonas é um missionário bem-sucedido e fracassado. Ele diz não à resposta de Deus, ele é um rebelde, ele é resistente, resiliente à vontade de Deus. Ele vai para Nínive e chega lá em Nínive e não faz uma grandiosa pregação, um grandioso sermão. E basicamente a pregação de Jonas, vocês conhecem a história, meus irmãos, mas deixe-me tecer isso aqui, é dizer para aquela cidade, em 40 dias essa cidade vai estar destruída. O que acontece? Uma cidade inteira se arrepende de seu pecado. É para Deus mostrar para Jonas que não existe mérito nenhum nele. Todo mérito, a graça vem de Deus. É graça soberana de Deus sobre Jonas. É graça soberana de Deus sobre aqueles homens do barco. É graça soberana de Deus sobre Nínive. É graça soberana de Deus sobre você aqui hoje, na Igreja da Cruz. Não, meus irmãos, não existe nenhuma figura eclesiástica capaz de levar vocês para o céu.
Não, meus irmãos, não existe um lugar, certo? Não, meus irmãos. É tudo graça, é Deus operando do início ao fim, fazendo tudo. É tudo por meio dele e para ele são todas as coisas. Jonas é resgatado pela graça de Deus. Ele não é um missionário, ele não é um herói missionário, meus irmãos. Converse com alguns missionários. Pergunte a eles: nossa, missionário, você largou mão, abriu mão da sua vida para ir para lá, né? Você é um herói. Experimente dizer isso a um missionário. Mas a maioria dos missionários que estão no campo entenderam porque eles nasceram e porque eles vivem. E eles entenderam que a obra pertence a Deus, é Deus quem faz todas as coisas. Deixe-me compartilhar um testemunho com vocês, irmãos. Nós tivemos, por esses dias, lá na Presbiteriana de Mogi das Cruzes, um missionário do Paquistão. E ele compartilhou uma história conosco, ali, que ele foi chamado para ir para uma região ali no Paquistão. O Paquistão, os irmãos sabem, é uma das nações mais perseguidas, por causa do evangelho, muito difícil adentrar o evangelho ali. Alguns dados que o irmão missionário nos trouxe também, eu não sei se os irmãos têm conhecimento sobre isso. 1/3 do mundo nunca ouviu o evangelho. Perceba a grandiosidade desses homens que estão ali no campo. Salvo engano, basicamente 42%, meus irmãos. Existe um lugar, uma região chamada Janela 1040, se eu não me engano, onde a palavra de Deus não entra, é difícil entrar ali. Mas eu quero mostrar para vocês como Deus age na história e em sua obra. Esse missionário recebe o contato de alguém lá do Paquistão. Me encontre nessa região, ele vai para a região ali do Paquistão. Ele chega naquela região, ele olha, ele fala: meus irmãos, se eu não tivesse noção em qual tempo nós estávamos ali, eu diria que nós estávamos no tempo de Cristo. Não tinha absolutamente nada naquela região. Nada. De repente uma moto buzina. No meio do nada uma moto vem, buzina. Sobe aí na garupa, a gente vai para um lugar. Ele subiu, era o contato dele do Paquistão. E a moto começou a levar ele para uma região. E ele chega em uma região, meus irmãos. De repente ele vê uma porta, o reverendo Anderson, de ferro. E essa porta se abre, e ele falou, quando essa porta se abriu, sabe o que tinha lá, Stephanie? Uma igreja pronta, um púlpito, Anderson, esperando aquele pastor. E ele disse que aqueles homens do Paquistão diziam: que bom, chegou um pastor para nos pregar o evangelho. A pergunta que fica, meus irmãos, quem plantou aquela igreja? Qual foi o líder ou pastor que reuniu aquelas pessoas? Quem fez isso? Mas lá estava a igreja reunida, esperando a palavra de Deus. Vocês acham que é diferente na Igreja da Cruz? Vocês acham que é diferente na Coab 2? Vocês acham que Deus não vai preparar um salão novo para vocês? Vocês acham que Deus não vai prover tudo para vocês? Vocês têm alguma dúvida de que Deus vai cuidar da finança de vocês? Esse Deus não cuida de tudo, irmãos. E por que o medo? Por que a falta de fé? Se Ele é o dono da obra e Ele faz todas as coisas, Deus preparará tudo. É por isso que a graça vem dEle, a fé nele é que gera a salvação, meus irmãos, e a salvação pertence somente a Ele. E Ele tudo faz, e a glória é só dEle. Eu vi esse testemunho do missionário e eu fiquei impactado. Senhor, eu preciso aprender muitas coisas. Aí eu recebi uma mensagem de um amigo meu, de muitos anos, que começou a ir para a igreja. E aí ele me mandou mensagem: Kaique, vai ter uma célula aqui, no Anália Franco, uma célula de uma igreja. Mas que igreja que é? Cara, na verdade é uma pessoa de... Eu peguei um amigo meu que é da Presbiteriana, o outro que é de um tal lugar. Eles me motivaram a juntar pessoas. Um amigo me cedeu espaço na casa dele, eu reuni essas pessoas lá, cada um é de um lugar. Você levaria uma palavra para a gente ir lá? É claro, meu amigo.
E lá vai o Kaique lá, com a Bíblia na mão, feliz, igual eu tô aqui hoje, por compartilhar a palavra de Deus. E aí eu chego lá, Anderson. Eu cheguei lá naquela casa, isso foi semana retrasada. Cheguei lá naquela casa, falei, como que funciona? Quem que é o pastor aqui? Quem que vai falar? Meu amigo olhou pra mim e falou assim, não tem ninguém não. Eu só reuni o pessoal aqui, só. Não, mas vocês podem tocar. E como que vocês fazem? Vocês cantam um louvor primeiro? Não sei como que vocês... Aí o dono da casa falou assim, não, é com você que faz aí. E estavam lá aquelas pessoas reunidas, cerca de 15 pessoas. E eu tive o privilégio de, mais uma vez, pregar o evangelho. Que mérito o Kaique tem. O Kaique não gastou um centavo de seu tempo para reunir aquelas pessoas ali. Mas Deus reuniu todas aquelas pessoas ali. Eu pude, meus irmãos, pregar o evangelho para eles. Deus preparou tudo aquilo e Deus fez isso com você hoje aqui também. Deus colocou o Anderson aqui nesse lugar. Deus colocou vocês, meus irmãos, aqui nesse lugar para compartilhar dessa verdade do evangelho com essas pessoas. E que grandiosidade há nisso! Existe algo maior do que podermos fazer isso? Do que mais um pedaço do mundo adorando ao nosso Deus? Porque o fim do evangelho, o fim do homem, vocês sabem bem disso, não é só a pessoa ser salva, não, irmãos. Para que a gente prega o evangelho? Não para que as pessoas sejam salvas. Para que Deus seja glorificado. Glorificar a Deus. A igreja da cruz na Coab 2 faz o quê? Faz com que mais um pedaço deste mundo adore e glorifique a Deus. E Deus cuida de tudo isso. Deus tem cuidado de você, irmão. Deus tem cuidado de você, pastor Anderson. Deus tem cuidado de cada um de vocês, até aqui. Nós somos alvos da graça de Deus, meus irmãos. É um dom gratuito, é imerecido, nós não merecemos. Mas Ele derramou graça sobre vocês, Ele derramou graça sobre mim, Ele derramou graça sobre nós. Tenhamos fé apenas nesse Deus. Amém, meus irmãos? Se todos os méritos são dele, se a obra é dele, a glória, obviamente, lhe pertence. Somente a ele glória. Amém? É um prazer estar com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Perdoe, vocês exaltem os gritos aí. Perdoe.